Você estava me falando aí que as métricas que tu usava para expandir era quando você tinha o time, né? Isso. Tu chegou a contratar alguém de fora para alguma posição dessa e funcionou ou não funcionou? Gerente, sim, né? Esse cara, Nunca. essa equipe que vai para... Nunca contratei ninguém de fora. Eu só contrato até hoje, nas minhas equipes, eu só contrato 2 tipos de profissionais de fora. Quando eu digo profissionais mais sêniores, né? Uhum. Que é o CFO, que é um cara muito técnico, e um CTO, que é um cara muito técnico. O resto o CTO é de tecnologia, um diretor de tecnologia, um CFO, um diretor financeiro muito técnico. Então, eu prefiro pegar alguém de fora, muito técnico e que aporta. Os outros, o pessoal de vendas, de operações, de produto, de pós-venda, enfim, tudo isso é formado dentro de casa. Então, assim, a gente sempre entendeu que antes de sermos uma empresa de educação para fora, a gente é uma empresa de educação para dentro, porque na área de prestação de serviços, o ativo principal é gente. Esse jeito que eu falei não é a única forma de fazer. Claro. Você tem como contratar pessoas do mercado. A gente opta em fazer isso, porque é uma preferência nossa. Né? Porque tem a ver com como que o cara ele vai fazer aquilo lá longe de você, respeitando a cultura, porque ele foi formado na cultura. Ele nasceu na cultura. nasceu lá. Me dá menos trabalho. Me dá mais trabalho no primeiro momento, mas menos trabalho no médio prazo. No médio e longo prazo. Eu entendo. Funciona pra tu igual? Tu já teve algum caô de contratar gente de fora? Putz, cara, não cabe nas mãos. Mas qual que era, em geral... É muito tech, né, cara? Os negócios que você fez. Assim, todos os meus negócios 100% são tech. A primeira tech, hoje, agora na Mase Negócios é o... Você não vai formar mais... programador em casa. Não, verdade. a gente até formou muito na época da Fingertips, porque não existia. Tava começando lá o que a gente chama uma linguagem de programação, o Objective-C, então não existia, a gente tinha que treinar em casa. Então eu montei escolinha mesmo, era assim, cara, contratei 25, 30 moleques, botava no escritório, tinha aula de programação dentro, era lá na época o Paulinho, a gente dava aula, o Paulinho bem melhor do que eu, dando aula de tecnologia, daí veio depois o Alfredo, a gente preparou muita gente, mas depois escalar tecnologia é mais difícil. Então lá o que a gente faz? Primeiro eu faço o alinhamento cultural forte antes da etapa técnica para entender se ele está com aderência e depois a gente faz alinhamento técnico e vai contratando muita gente. Mas falando de C-Level, sim, a gente cometeu uns erros grandes, assim, até gravei com o meu sócio Eduardo Henrique esses dias lá para o meu canal do YouTube, onde a gente conta que, cara, a Mobile a gente cometeu um grande erro de contratação de um CEO ali em determinado momento que custou... Assim, errar nesse nível é muito caro. Exato. Doeu. É frustrante também, porque Isso, você perde tempo, você tem que... Né? A palavra assim, é menos dinheiro, é mais assim, puta... Não é possível que acabou desse jeito, sabe? É um sentimento. Mas também a gente vai aprendendo. Ao mesmo tempo, a gente ganhou muita escala, né? Fazendo boas contratações. Vamos pegar assim o caso mesmo do Play Kids. Play Kids a gente começou com 5 pessoas, no primeiro ano a gente acabou com 27, no segundo eu estava com 300. Então assim, era impossível formar na velocidade que eu precisava para crescer. Mesma coisa do iFood. Hoje você pega o iFood, da pandemia para cá, a gente saiu de 1.000 funcionários para hoje mais de 8.500 funcionários. Mas como é que são seus gerentes? Porque assim, o nosso foco era em formar gerente, né? A turma de baixo a gente contratava tudo do mercado. E aí dessa turma que a gente contratava, a gente fazia o funil para formar gerentes. Hoje, dos seus principais gerentes, ou dos gerentes que estão na operação hoje, são caras que vieram do mercado ou foram formados em casa? É um mix. Mas é um mix. Qual percentual? Hoje, pela velocidade, como a gente cresceu e a gente abriu muitas, como se fossem novas frentes de negócio, né? Hoje tem mais gente do mercado do que gente da base. Casa. Isso. Só que a gente faz um negócio muito legal, que é hoje a tolerância é muito baixa. Então, se a gente traz uma pessoa de alta liderança, primeiro, a gente tem um bar raising super difícil, para entrar é difícil, a gente demora muito para contratar e tal. Você entrou na operação e não funcionou, também a gente não tem muito do que melindre para tirar. Então, hoje você pega assim, a maior parte dos nossos grandes executivos é um mix, deve estar 60-40. 60 de mercado, 40, até mesmo que a gente não conseguia criar tanto. 40 é bastante ainda. E hoje a gente está com a posição do Fabrício, né? Que o Fabrício foi para o exterior. Também tá levando, a gente tá expatriando muita gente também, mais ou menos modelinho no G3 e tal. Então a gente tá levando uma galera com a nossa cultura para fora também numa velocidade maior. É impressionante como esse papo da cultura, ele tem surgido direto, conversando com executivos, com empresários, não sei o quê. É impressionante como isso realmente é um ponto... Eu percebo que, pelo menos no que eu tô fazendo, é o ponto número 1 de atenção, sabe? Aqui tem algumas características de canal de YouTube, algumas características de startup, né? E
no quesito cultura, cara, aqui dá pra dizer... Tem uma galera que tá aqui porque gosta muito do flow e acredita muito na missão. E isso, pra mim, tem muito mais... Eu aprendi a dar muito mais valor pra isso do que o cara que entende tecnicamente de tudo. Porque entende tecnicamente não quer dizer que ele sabe fazer um canal de YouTube funcionar, entende? Exato. A parte técnica que eu falo muito para as minhas empresas. A gente desenvolve. É nosso papel desenvolver. A aderência à cultura, e dependendo da empresa, cara, é muito difícil você conseguir desenvolver a pessoa culturalmente. Se ela não está alinhada, ela vai te dar mais ruído, vai te dar mais trabalho. E é bem provável que não funcione do que o cara técnico. O cara técnico você pega lá e faz assim, vamos fazer um plano de desenvolvimento pessoal para você. Vai acompanhando, faz os rituais, one-on-one, cara, acompanhamento semanal, dependendo do cargo ali, você consegue desenvolver, você consegue colocar no... Lá a gente tem sistema para controlar tudo, na minha empresa agora também, a gente pega e fala, olha, toma esse livro, olha aqui, vê esse vídeo, Thumb faz desse jeito hoje em dia, pega aqui o histórico. Então um técnico você consegue. Se ele não tem aderência aos valores... Cara, é tiro no pé. Eu falo muito que ele vai fazer uma thumb que é pra ele, entendeu? Pra ele. Esse é um excelente ou com uma exemplo. pegada que você não faria. Exato. Ou porque ele é muito artista dele. Fala, não. É que ninguém está enxergando o que eu tô enxergando. Mas entendeu? ele vai fazer clickbait que você não faria. Que você não faria. Você acha desonesto, entendeu? Cultura é tão com o teu valor, É um excelente exemplo. Coisa boba, pequena, mas faz todo sentido. Assim, por exemplo, se a gente for traduzir aqui porque a gente faz mesmo, que é uma parada que acontece, na realidade as coisas... A gente, por muito tempo, fez a thumb mais bonita que a gente conseguia. E aí a gente entendeu que a gente precisa fazer a thumb que mais funciona. Que mais chama atenção. O mais bonito possível dentro do que funciona. Exato, que gere a atenção e o clique e tudo. Então, cultura, para explicar, para ficar mais fácil, basicamente, cultura é igual criar filho. Você vai criando seu filho e você quer que ele tenha o mesmo comportamento quando você está perto ou não. E quando você tem um irmãozinho, você já viu que um der do outro de vez em quando? Porque não cobriu a cultura, é mais ou menos isso que acontece com os funcionários. Quando você tem uma cultura muito forte, tá ali batendo todo dia, a galera entende, compra. Quando você, que é o dono que não tá perto, e alguém que tem uma cultura forte vê que o outro não tá executando daquela forma, cara, ele pega e chama atenção, ele cobra, ele fala, não é assim que a gente faz aqui na empresa, a gente tem que fazer desse jeito. Então é mais fácil de escalar, você consegue criar realmente empresas que são escaláveis e estruturadas 100% baseadas em cultura. Eu pelo menos não conheço nenhum, daí você pode entrar num X, né? Pô, a cultura de tal empresa eu não gosto, eu acho que essa cultura é muito agressiva, aquela ali é muito soft e tal, mas eu não conheço nenhum case de grandes empresas que não tenham uma cultura muito forte. Assim, o que o Flávio falou, a gente treina as pessoas elas têm clareza de meritocracia, tá aqui o caminho. Uma puta cultura forte, baseada, cara, em meritocracia e resultado. Até porque, né, Breno, naquela época, era a única coisa que nos sustentaria de pé, porque a gente não tinha grana. Então, se você for voltar na década de 90, ou tu tinha grana, um orçamento de marketing para fazer Globo, rádio, outdoor, e você tem que gastar 100 milhões por ano, num orçamento desse, a gente não tinha essa grana. Então, como é que uma empresa pequena que não tem grana de marketing, um orçamento grande de marketing, vai alavancar o seu crescimento? A gente era um varejo de educação, era um B2C. A única coisa que nos sustentaria naquele momento era essa cultura forte e com uma estratégia de vendas forte. Quer ver como é que a gente gerava lead na década de 90? Você pega assim, hoje, cara, você faz uma campanha no Google, faz uma campanha nas redes sociais, você gera lead, aí esse lead você pega, qualifica esse lead, joga no CRM, vai distribuir isso para o teu time de inside sales, a galera tá treinada, tem um script, tem ali, tudo bonitinho, um follow-up que você acompanha no CRM, para você poder vender. Nos anos 90, mandar a mala direto pelo correio. Isso era muito caro também. Você tinha que fazer impressão, imprimir, distribuir, mandar pelo correio. Eu não tinha dinheiro, cara. Como é que a gente gerava lead? E tinha telefônica? Tinha um passo antes. A gente identificava o nosso ICP, nosso público-alvo. Eram profissionais de tecnologia, profissionais que trabalham em multinacionais. Então, a gente identificava onde essas empresas, no centro do Rio de Janeiro, que a escola era no centro, elas estavam mais localizadas. E a gente planejava que na hora do almoço, esses profissionais todos iriam descer para almoçar. Caralho. Nessa hora, a gente botava um time de umas 10, uns 20
Pessoas fazendo pesquisa igual. Saco do cara que almoçou. Fazendo pesquisa igual o IBGE. Tá. Sabe, pranchetinha pesquisa? na mão. Pranchetinha Tá. pesquisa, cara. Parava o cara, 5 minutos, ele falava, respondia e pegava o telefone do cara. Era um lead, cara. Hoje a gente tem muitos canais de distribuição pra você comunicar o que você quiser, hoje em dia. Sim, mas tem uma ameaça. A ameaça atual é o aumento constante do CAC. Você percebeu que aqueles produtinhos que existiam, assine aqui, ó, por R$19,90, assine e acessa ilimitado, está desaparecendo esses produtos todos. Porque todos esses produtos low ticket de assinatura estão sumindo do mapa. E os que não sumiram ainda vão sumir todos do mapa. Por quê? Porque a conta não vai fechar. O CAC hoje está pelo menos entre 400% e 500% maior do que 5 anos atrás. E a tendência é que suba ainda mais. Vai subir mais. Inteligência artificial também. Mais. Então... Motivos dessa subida. Vamos aproveitar aqui e exercitar isso aí, Brenão. Você já falou entrada da inteligência artificial, vai entrar mais demanda de conteúdo por inteligência artificial. Aí isso faz o CAC subir. Outro ponto. A gente está vivendo um ciclo de baixa do dólar. Pô, o dólar estava R$6, agora está R$5,30. E o CAC está alto. E quando voltar para 6, o CAC vai subir mais. Mais ainda. Você entendeu? É igual petróleo e gasolina, entendeu? Quando o petróleo sobe, a gasolina sobe. Quando ele cai, ela não cai. Você entendeu? Então, o que acontece? Isso aí vai acontecer quando o ciclo de dólar voltar para alta, o CAC vai subir mais ainda. Outra coisa, mais empresas grandes estão gradativamente migrando para o online. Lutando todo mundo pelo mesmo usuário. Todo mundo está brigando pelo mesmo usuário, que é o quê? É o escasso. A oferta de espaço de exposição à internet é escasso. E aí, com isso, o quê? O CAC vai subir. Então, a tendência é que nos próximos 5 anos suba mais uns 400%, 500%. Aí eu te pergunto, desculpa, Breno, só para concluir. Eu te pergunto, se subir o CAC mais 400% e 500%, quantos negócios vão deixar de existir por causa disso? Você entendeu? Aí o ponto é, o que fazer? O que fazer? Podcast, aí garoto. Podcast é uma boa. É um novo canal de fora das plataformas. Conteúdo orgânico. O cara que faz conteúdo orgânico, ele tem uma fábrica de leads num tempo, não é? É o que a gente chama aqui no meu mercado de UGC. Isso. É isso aí. User Generated Content. É exatamente isso. Tá? Isso aí vai ter muito valor. Quem tem canal de distribuição, muito seguidor na internet, podcast, de novo vai vir para alta. O CAC nessas mídias tende a ser menor? Sim, ser menor. Sim. Porque o pessoal já te segue, você já tem notificação, já tem lá... Tá quente, já confia em você. Você tá com uma frequência de conversando com ele. Você tem comunidade. Tem comunidade cada vez mais forte agora. Entendo. O bom e velho networking. Tudo isso é redutor de CAC. Você entendeu? E nesse cenário, cara, quem tem venda ativa tem uma defesa. Por exemplo, eu tinha essa minha forma de captar lead, fazer venda. Cara, se não fosse isso, não tinha acontecido. Então, vai voltar isso, porque a pergunta que fica é qual é o limite do aumento do CAC? Qual é o limite? Aí eu faço uma reflexão rápida para passar para o Brando. Desculpa, Brando, só para concluir. Não, aula. Aula, pelo amor de Deus. Olha só, qual é o limite da subida? Vamos pegar uma referência. 30 segundos no Jornal Nacional hoje custa R$1 milhão. Uma cota de patrocínio do Big Brother Brasil custa R$120 milhões. Milhões. Uma cota de patrocínio no Campeonato Brasileiro, na TV Globo, R$260 milhões. Esse é o limite. O que eu quero dizer é o seguinte, por que custa tudo isso lá, no Plim Plim, na Globo? Porque, cara, tu tem aí 200, eu tô botando 200 grandes empresas, que tem uma verba de 300, 400 milhões por ano. Essas empresas precisam expor os seus produtos. E o espaço é limitado. Todo mundo quer os 30 segundos do jornal. Elas brigam entre si, o leilão joga para cima. O que acontece quando os diretores de marketing dessas bambambãs grandes empresas começam a se aposentar e entra a nova geração online? A galera vai desviar reorientar parte desse investimento publicitário para a internet. Esse processo ainda está em andamento. Sim. Ele não acabou, não. Está em pleno andamento esse processo. Ele está amadurecendo ainda. Exatamente. E o que acontece quando essa cultura muda e vem mais verba publicitária para o online? Cara, é disputando os mesmos espaços. O leilão joga tudo para cima. Então você tem o dólar, o ciclo de alta daqui a pouco. Você tem a mudança cultural que joga para cima. E tem, cara, ainda essa questão do... Ai, meu pai, me fugiu aqui agora.
Mas aí perdi o ritmo aqui. Tá, mas ó... Deixa eu lembrar aqui. Mas continua aí que eu vou lembrar. Isso, enquanto... Vai, fala. Não, o que eu ia falar, que tem a parte da IA e a mudança de comportamento e consumo de conteúdo, que antigamente... Não, vai lá. Antigamente, teoricamente, o CAC, a gente sabia onde eram os canais, como era a mídia, era o display ad, a gente já tinha lá, era quase uma receitinha de bolo. E de 3 anos pra cá, mudou completamente, né? A quantidade de oferta hoje que a gente tem direto. Você tem o TikTok Shop, o YouTube. Olha o tanto de novas ferramentas que é todo mundo tentando buscar novos canais, porque mudou a forma de consumir conteúdo. Mudou a forma da atenção dos usuários. E quando você coloca essa nova camada de AI, que tá todo mundo falando assim, qual que vai ser o próximo passo? Daí o Apple Vision Pro, será que a gente vai ter app ainda? A gente vai ter interação com a tela? Como que vai ser o impacto de voz? Muda-se tudo. Então, esse espaço, igual o Flávio falou... Ele é escasso. E vai ficar cada vez mais escasso. Agora, olha que interessante. Que eu me lembrei aqui, o ponto que me fugiu naquela hora, eu lembrei. Que nós estamos hoje num ciclo de juros alto. Estamos com 15% de Selic. Cara, a tendência é baixar. O que acontece quando essa Selic cai para 9%? O capital fica mais barato, as empresas vão crescer mais, as empresas vão investir mais. E parte desse investimento vem para o mercado publicitário. E aí aumenta a concorrência, o leilão joga tudo para cima também. Então, meu irmão, a real é o seguinte, o CAC vai decolar nos próximos anos. Não vai parar. Não vai parar de subir. Mas a boa notícia se você tem daí modelo de negócio, produto de boa qualidade, cara, vai comportar, vai ter ajuste. Vai ter ajuste, mas comporta. O que vai acontecer é uma peneira, né? Igual o Flávio falou, muita empresa, sem dúvida nenhuma, vai quebrar. Muita coisa que não está preparada ou não tem um modelo de negócio. Quem não se adaptar, tem que se adaptar. Vai ser pulverizado. Assim, não é que, nossa, vai errar, a gente vai conseguir. Não. Os produtinhos de R$18,90, já tá tudo sofrendo bastante. Todo mundo a maioria já foi pro saco. E esse se adaptar, cada um vai ter que descobrir a sua própria forma, eu imagino. Exatamente. Né? Vamos lá. Não sei se é a própria forma, o seu próprio caminho. Isso. Porque a própria forma não tem muito o que inventar. A própria forma ou investe. Mas não tenho grana. Ok. Então é conteúdo orgânico, venda ativa, relacionamento mais próximo com o cliente para aumentar a LTV. Canal próprio. Isso, canal próprio de aquisição. A indicação que o Flávio falou. Trabalhar com indicação